70-20 ou por S47. As cantoneiras são usadas quando não existe a necessidade de dilatação do forro. Para começar a montagem do forro, primeiro você marca o nível na parede com a ajuda de mangueira ou laser. Lembre-se de levar em consideração a medida de forro acabado. A fixação das cantoneiras ou tabicas poderá ser feita com parafusos e buchas ou finca-pinos. A distância da primeira fileira de tirantes ficará a 60 centímetros da parede. Se for tabica, a 10 centímetros. As distâncias mais usuais entre as canaletas 70-20 ou canaleta S47 são de 60 ou 40 centímetros. Mas lembre-se, o que varia é a distância entre os tirantes. Se você usar a canaleta 70-20, os tirantes devem ficar a 1 metro um do outro. Se for a S47, essa distância aumenta para 1,20 metro. A fixação das chapas segue o mesmo processo da parede. A diferença é que elas são colocadas no sentido transversal da estrutura. O acabamento é idêntico às paredes. Vamos rever os principais pontos da montagem do FGE. Dependendo da obra e do tipo de estrutura que servirá de suporte para o forro, não é possível seguir a distância correta dos tirantes. Às vezes, nem existe suporte. Para esses casos, você deve usar o forro gypsum estruturado especial. Esse tipo de forro usa montantes em sua estrutura, como se fosse uma contraparede instalada na horizontal. Após a marcação do nível do forro e descontada a medida das chapas, fixe as guias na parede. Mais uma vez, a distância entre os montantes deve ser, no máximo, de 60 centímetros, podendo ser menor. Dependendo das especificações, você também pode usar montantes duplos. Quando houver necessidade de tirantes, use guias em forma de L ou fita metálica perfurada. E procure sempre posicionar os montantes em relação ao menor vão. O chapeamento, aparafusamento e acabamento do FGE especial são idênticos aos das paredes. Reveja então os principais procedimentos na instalação do FGE especial. O forro gypsum aramado é uma evolução dos forros de plaquetas. Sua aplicação é 3 vezes mais rápida e ele não trinca nem amarela com o tempo. O FGA deve ser montado por fiadas. Cada uma das fiadas de chapas segue o mesmo processo de montagem. Os tirantes devem ser posicionados da seguinte maneira. A primeira linha deles deve ficar a 57 centímetros da parede de partida, a uma distância de 50 centímetros entre eles. As linhas seguintes devem ficar a 60 centímetros umas das outras, mantendo a mesma distância de 50 centímetros entre os tirantes. Use sempre arame galvanizado de boa qualidade. Nunca use arame de cobre, que provocará ferrugem e ruptura. Os tirantes devem ser de 2 pernas de arame número 18. Você vai passar as 2 nas junções H e na fixação. Apoie a chapa sobre os pregos e encaixe as junções H a cada 50 centímetros. Agora você pode começar o chumbamento. Ele deve ser feito com o qualigesso cola nos seguintes lugares: 2 pontos na cabeça da chapa com o suporte, 1 ponto na lateral entre as 2 junções H, bem no encontro entre a chapa e o suporte, e no encontro entre chapas.
A aplicação de nervuras é importante para manter a rigidez e planicidade do forro. Elas são tiras de gesso com 5 centímetros de altura por 60 de comprimento. Mas atenção! Na primeira fiada, as nervuras devem ser cortadas com 50 centímetros para não coincidirem com as emendas das chapas. As nervuras devem ser aplicadas a cada fiada perpendicular às chapas, lateralmente às junções H. Depois do chumbamento da primeira fiada, comece a aplicar a segunda. Coloque as chapas da segunda fiada, tomando cuidado para que as juntas entre as fiadas fiquem desencontradas. Faça depois o acabamento padrão drywall com massa de rejunte gypsum. E lembre-se, o forro FGA deve ser dilatado a cada 50 metros. Vamos rever então os principais procedimentos da instalação do forro FGA. O forro gypsum removível é formado por chapas gypsum apoiadas sobre perfis de aço galvanizado ou alumínio tipo T, ou cartola, e suspensas por arame galvanizado número 18 ou por tirantes rígidos de arame galvanizado número 10. Coloque as chapas nos espaços formados pela estrutura. Vamos ver então agora como fazer a instalação e colocação de suportes. Para alguns tipos de instalações, como lavatórios, tanques, bancadas e tubulações, por exemplo, é necessário colocar reforços dentro das paredes drywall. Os reforços mais usados para fazer instalações de suportes nas paredes drywall são platina de reforço, peças de madeira e montantes acoplados. A platina de reforço é mais indicada para peças com cargas até 30 quilos, como lavatórios e tanques com colunas, mini coifas, aquecedores e armários de cozinha. Para cargas maiores e concentradas, como suportes para TV e mãos francesas para sustentar bancadas, o mais indicado é usar uma prancha de madeira tratada em autoclave. Já a colocação de montantes duplos é mais usada para a distribuição de cargas na parede, para reforçar bancadas, suportar passa-pratos e nos vãos de portas. As instalações no drywall são bastante práticas e simplificadas. Já que são feitas com a parede aberta e espaço vazio entre as chapas, facilita a passagem dos sistemas complementares. Além disso, não existe desperdício de material, por não haver necessidade de se quebrar nada para executar as instalações. O material que você vai usar nas instalações pode ser o mesmo que usa nos sistemas tradicionais, ou então alguns produtos que foram criados especialmente para o drywall. Vamos começar então vendo como fazer a instalação de tubulações. As perfurações dos montantes existem justamente para você fazer a passagem das tubulações. Por isso que elas devem ser alinhadas durante a montagem. Quando houver a necessidade de furos maiores ou de fazer novos furos, faça-os usando uma serra-copo ou um alicate estampador. Mas tenha o cuidado de não romper as abas dos montantes. Os furos só podem ser feitos até a dobra do fundo do montante para garantir a segurança da parede. Para isolar o contato com a estrutura, use passadores fabricados pela Astra ou Tigre. Se você for usar tubos de cobre para água quente, o cuidado deve ser ainda maior. Use uma espuma isolante e por cima da espuma, no ponto de contato com o furo do montante, use um pedaço de mangueira rígida, como, por exemplo, um eletroduto. Isso para o caso da espuma ser cortada pelo aço da furação. A utilização de tubos em CPVC, como o Aquaterm da Tigre ou o sistema PEX da Astra, são excelentes alternativas para evitar o uso de tubos de cobre. Existem diversas maneiras de se instalar uma caixa elétrica.
Ela pode, por exemplo, ser fixada lateralmente ao montante por meio de parafusos metal-metal. Quando sua posição coincidir com o lado aberto do montante, aparafuse um pedaço de guia ao montante para então fixar a caixa. Você pode também fixar a caixa elétrica com parafusos metal-metal em um taco de madeira tratada ou um bloco formado por guias, presos anteriormente à chapa de gesso do fundo por parafusos chapa-metal. Outra forma que você tem de fazer a mesma instalação é utilizando um pedaço de guia na horizontal, com as extremidades viradas a 90 graus, fixada aos montantes, onde prendemos a caixa na posição escolhida. Existem também no mercado barras telescópicas, que após serem fixadas aos montantes, você pode prender as caixas na posição desejada por meio de parafusos. Você viu exemplos de como instalar uma caixa elétrica tradicional, mas já existem no mercado caixas elétricas criadas especialmente para o drywall. Com a ajuda de um nível, marque o eixo e determine a altura da posição da caixa. Ela tem 2 pontos que facilitam a sua instalação e que servem para marcar os pontos de corte. Posicione e pressione o fundo da caixa contra a parede para realizar a marcação. Com os pontos marcados, use uma furadeira com serra copo de 60 mm para fazer a furação da parede. Depois, faça os 2 cortes com um serrote. Retire as bordas dos 2 lados e prenda o eletroduto à caixa. Prenda colocando os 2 acessórios de fixação. Um detalhe que ajuda a manter a boa acústica da parede, no caso de caixas rebatidas, é desencontrar as caixas em pelo menos 10 centímetros. Para instalar um quadro de distribuição, utilize pedaços de guias com as extremidades viradas a 90 graus, fixadas aos montantes. Para fixar um quadro de incêndio, faça da mesma forma. As instalações hidráulicas e sanitárias também podem ser realizadas nos sistemas drywall sem maiores dificuldades. Na verdade, é até bem mais simples. É só usar a criatividade e respeitar algumas regras básicas. Você tem, por exemplo, várias soluções para realizar a fixação de pontos de hidráulica. Se quiser fazer a aplicação junto aos montantes, com fixação por braçadeiras e parafusos, use tacos de madeira tratada ou um bloco formado por guias, fixadas à chapa do fundo, e fixar a conexão com braçadeiras e parafusos. Você pode também usar barras fixas ou telescópicas e fixar os pontos com auxílio de braçadeiras ou fita perfurada e parafusos. Tanto para a rede hidráulica como para a sanitária, o importante é que as fixações sejam realizadas nas conexões e nos pontos terminais. Quando as tubulações forem de cobre, tome cuidado com as fixações terminais, já que o cobre não pode entrar em contato com o aço galvanizado. A Tigre desenvolveu a linha DryFix, com uma série de soluções de instalação para o drywall. Para instalar as peças de água e esgoto, você precisa determinar as medidas de onde será instalado o ponto hidráulico. Use a furadeira e a serra-copo para fazer o furo na chapa gipso. Para fixar a peça, utilize parafusos chapa-metal. Tanto para as peças de água como para as de esgoto, você deve usar 4 parafusos. Uma boa dica: nas peças hidráulicas, use as ranhuras de fabricação da peça para distribuir por igual a distância entre parafusos. Os misturadores e registros podem ser fixados por meio de uma travessa feita por guia pré-fixada aos montantes pelas extremidades, viradas a 90 graus e parafusadas. A Docol, com a linha modular, e a Fabrimar, com a linha Fabriwall, desenvolveram peças para misturadores que facilitam bastante o trabalho de instalação. As peças são compostas por travessas perfuradas, onde são fixados os misturadores por meio de rebite, nos da Docol, e por sistema de encaixe, nos da Fabrimar.
Nos dois exemplos, as